Jesus voltará em breve, amém? Amém. Quando estávamos cantando aqui no início, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, imagine todos nós, diante do trono do Cordeiro, cantando juntos, Ele venceu, por isso cantamos aleluia. Lindo demais, lindo demais. Olha, tem mais amigos visitando aqui. Júlio, bem-vindos, Deus abençoe, muito bom ver vocês aqui, viu? Larissa, eram de casa, são de casas, né? Amém. Bom, estamos falando sobre ressignificar, é um tema muito interessante, um tema muito atual também, para essa época que nós estamos vivendo, e ressignificar, né, talvez vocês já tenham ouvido, é dar um novo significado, esse é o significado desta palavra. Dar um novo significado a uma situação, a alguma coisa, a uma pessoa, né, algo que nós vivemos e que nós precisamos dar um novo significado mais agradável, mais aceitável, podemos assim dizer. Porém, dar um novo significado nem sempre é algo muito fácil, nem sempre é um processo muito agradável, né? Imagina aí você ter que se ressignificar um pai que foi violento, que foi ausente, um pai que foi grosseiro, estúpido. Imagina nós temos que ressignificar uma mãe negligente, né? Quem sabe alguns aqui pode ter tido ausência de uma mãe, ou uma mãe muito abusiva, né? Imagine ter que ressignificar a sogra, manipuladora. Ó, quem riu certamente entendeu muito bem o que eu quis dizer, tá bom? Não significa que eu tenho que ressignificar a minha sogra é muito bacana, mas imagine ter que ressignificar a sogra intrometida, que fica entrando, metendo o bedelho, não é fácil, é um processo difícil. Imagine ter que ressignificar um patrão autoritário, opressor. Imagine ter que ressignificar humilhações na história de vida, traumas, a perda de uma pessoa muito querida, humilhações sofridas em qualquer fase da vida. Não é fácil. Ressignificar pode levar meses e até anos para amenizar a dor de alguma situação em que nós vivemos. Eu diria que quase 100% das pessoas que procuram um consultório psicológico é porque precisa ressignificar alguma coisa na sua vida. E isso é muito bom, e isso é muito positivo. Amém? Porém, quero conversar com você e deixar aqui um desafio para você ressignificar a sua história. Todos nós aqui, certamente, temos algumas coisas que precisam ser ressignificadas ou que já foram ressignificadas, e isso é muito positivo. Mas se você ainda tem algo que você precisa ressignificar, que você precisa dar um novo significado, deixo aqui o desafio para você hoje. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis 32. E nós vamos aprender, convidando aqui Jacó, na experiência dele, na ressignificação que ele precisou ter na sua vida, para então ter um futuro diferente. Gênesis 32, versículo 22 até o versículo 32. Vamos ler um pouquinho sobre esse trecho da vida de Jacó. Para quem não sabe, Jacó é neto de Abraão, filho de Isaque. E também estava passando por uns maus bocados na sua vida. E aqui tem um exemplo de ressignificação impressionante que nós vamos meditar nessa noite. Encontraram? Gênesis 32, versículo 22 até o 32 diz assim: Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer.
Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhes na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Amém? É um texto certamente muito conhecido da maioria de todos nós, para quem tem o hábito de ler, ou pelo menos quem cresceu, né, na convivência cristã, na igreja como eu. Desde pequenininho nós ouvimos falar da história de Jacó, que lutou com o anjo, e dos seus 12 filhos, e assim por diante. Ressignifique a sua história. E nós temos aqui alguns desafios e alguns passos que nós aprendemos com essa experiência de Jacó. E a primeira delas é: ressignifique a sua história, fazendo das razões para desistir motivos para continuar. Ressignifique a sua história, fazendo das razões para desistir motivos para continuar. No versículo 22 ao versículo 23, Jacó se levanta de noite, pega toda a sua família, suas esposas, suas servas, seus filhos, seus bens, na calada da noite, e ele está aqui fugindo de Labão, que é o seu sogro. Não é só mulher que sofre com a sogra, tá? Sogro às vezes também perturba um pouquinho. E Labão, como sogro de Jacó, perturbou muito a vida de Jacó. E ele ficou cansado dessa exploração do seu sogro. Se você ler a história, você vai ver. E ele diz: chega, não aguento mais, vou embora desse lugar e vou levar tudo que é meu, tudo que me pertence. Chega, fui, #fui. E Jacó saiu por aí andando com todos os seus bens, com seus filhos. Ele tinha razões para desistir. Não era a primeira vez que Jacó fugia. Jacó estava com seu sogro, que era o seu tio, que era parente, justamente porque estava fugindo do seu irmão Esaú, porque ele já tinha enganado muitas pessoas. Quem sabe ele poderia ter desistido, mas ele encontrou nesse momento um motivo para continuar e para dar uma virada na sua vida, e para isso ele precisava ressignificar algumas coisas. Ele estava cercado, mais uma vez se vendo cercado, oprimido, encurralado, e ele foge. E ele aproveita essa briga com seu sogro para se consertar com seu irmão Esaú. Muitos anos se passaram que Jacó estava longe dos seus pais e também do seu irmão. Seus pais já não eram mais vivos, já haviam morrido, e o único parente mais próximo que lhe restava era seu irmão. Quem sabe, muitas vezes nós passamos anos sem falar com algum parente nosso. Passamos anos sem falar com alguém que foi muito amigo nosso. Passamos anos sem visitar algum lugar, porque aquele lugar foi muito... tem uma experiência muito ruim, traz uma lembrança muito ruim. E aí nós vamos empurrando a vida com a barriga, empurrando aquela situação, e a vida vai passando. Eu escuto histórias das mais cabeludas, desculpa o termo, que você imagina no consultório. Pessoas ficam anos sem falar com a mãe, anos sem falar com o pai, anos sem olhar na cara do outro, e briga com um e briga com o outro. Mas Jacó, ele percebeu que nesse momento não dava mais para fugir.
E ele fez então dessa crise na sua vida, desse motivo, dessa razão para desistir, um motivo para continuar. E no versículo 22 fala que naquela noite Jacó levantou-se. Ressignificar é um processo que requer 3 coisas: decisão, atitude e motivação. Ressignificar algo na nossa história requer decisão, atitude e motivação. E às vezes, a vontade. Às vezes, o desejo de mudar. Porque se nós formos fazer as coisas com base na vontade, no desejo, deixamos de fazer muitas coisas. Concorda ou não? Se a gente for comer tudo que a gente quer, tudo que nós vemos pela frente, não dá muito certo. Se nós formos esperar a vontade chegar para cuidar da saúde ou para fazer alguma coisa, muitas vezes nós deixamos e negligenciamos coisas importantes. Mas ressignificar é um processo que requer decisão, atitude e motivação. Eu imagino que Jacó não tinha muita vontade de falar com seu irmão Esaú. E quando nós lemos o texto, a gente percebe que ele estava morrendo de medo de encontrar Esaú. Ele estava com muito medo de ter esse encontro. Ele estava com muito medo de ter esse tete a tete, essa DR com seu irmão. Então eu imagino que no fundo ele não estava com muita vontade, mas ele estava decidido. Ele se levantou e ele foi motivado a dar um rumo diferente para a sua história e deixar de ser um fugitivo. Porque quem não resolve problemas se torna um fugitivo dele. E Jacó era um fugitivo da sua história de vida. Muitos anos longe de sua família, dos seus pais, do seu irmão, se tornou um fugitivo da própria família. E ele naquele momento não queria mais ser um fugitivo. Eu diria que assumir nossa própria história pode ser difícil. Assumir aqueles problemas, aquelas questões difíceis, pode ser difícil. Porém, muito pior do que isso é viver fugindo delas. Perdoar é difícil, mas não perdoar é pior. Ter uma conversa séria é difícil, mas fugir dessa conversa é muito pior, porque ela nos assombra o tempo todo. Quando nós vemos aquela pessoa que a gente precisa conversar, a gente já sente aquele frio na barriga, o coração bate mais acelerado, e você pensa, fala ou não falo? Conversa ou não conversa? Vou deixar para depois. E a gente foge. E Jacó era um fugitivo. Mas ele fez dessas questões, dessas razões de desistir, motivos para continuar. Eu diria ainda nesse texto que naquela noite Jacó levantou-se. Eu diria que quando nós fazemos das razões para desistir, motivos para continuar, nós entendemos que nem sempre a noite é para dormir. Nem sempre a noite é para dormir. E olha que eu estou me especializando no sono. Mas eu acho que algumas noites precisam ser passadas acordadas. E foi exatamente isso que Jacó fez. Quando bater aquela vontade de dormir, para não encarar o problema, é exatamente esse momento que você precisa ficar acordado. Você já ouviu alguém dizer para você assim, eu queria dormir para não ver a vida passar. Ou eu queria dormir e acordar e está tudo resolvido. Quem nunca ouviu essa expressão ou esta fala? Eu queria dormir e acordar e está tudo resolvido. Gente, seria bom demais. Dormir, acordar e as coisas estarem todas resolvidas. Mas não é bem assim. A vida não é tão simples assim. Aí você percebe que você dorme, às vezes dorme 8, 9, 10, 12 horas, acorda e o problema está lá, sorrindo para você. Feliz. Já viu o sorriso 15 para as 3? Aqui até aqui. Assim são os problemas que ficam quando você dorme para não vê-los. Então, quando você quiser dormir para não resolver problemas, é exatamente esse o momento que você precisa ficar acordado. Algumas noites precisam passar em claro. Precisamos pensar, precisamos refletir, precisamos raciocinar, precisamos orar,
precisamos chorar, precisamos gemer, precisamos colocar algumas coisas diante de Deus. E no silêncio da noite, parece que isso é mais tenso. Parece que os monstros crescem durante a noite. Durante o dia, você conversa, você trabalha, a família está ali, os filhos, né? A televisão, mas o silêncio da noite, os bichos crescem. É ou não é? Os bichinhos pequenininhos ficam monstruosos, mas muitas vezes é nesse momento que nós precisamos ficar acordados. Na noite em que Jesus, que antecedeu a escolha dos discípulos, ele passou a noite orando. Na noite que antecedeu a crucificação, Jesus passou orando. Porque à noite, muitas vezes, elas precisam ser passadas acordadas. Precisamos ficar com os olhos bem abertos e com o coração bem aberto para resolver algumas questões. Versículo 22, ainda 23, você pode deixar sua Bíblia aberta e me acompanhar, onde ele diz que ele tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque e fez passar também tudo o que possuía. No momento da crise, como era esse que Jacó estava vivendo, nós entendemos que manter a família e os bens em segurança não era uma opção. É um dever. Quando o texto fala que ele fez passar sua família e seus bens, ele fez a sua família subir o monte. Ele está no vale de Jaboque. Sua família e seus bens subiram o monte. Ele diz, vai todo mundo para cima do monte, para o pico do monte, porque se alguma coisa acontecer comigo, eu morro sozinho. Ele estava deixando o que ele tinha, seus bens, seus filhos, sua esposa, no lugar seguro. Porque mesmo no momento da crise, mesmo querendo desistir, é o nosso dever manter a nossa família em segurança. No momento difícil, no momento da crise, eu não devo descontar na minha família, no cônjuge, nos filhos, a minha irritabilidade. Eu não devo descontar na minha família a minha insatisfação e as minhas frustrações. Jacó não descontou em ninguém o medo que estava em seu coração. Pelo contrário, ele manteve a sua família segura. Porque a família não era culpada do que estava acontecendo com ele. A família não era culpada pela sua fuga, pelos problemas mal resolvidos da sua vida, porque ele era um Jacó. E Jacó significa enganador, trapaceiro. Mas ele manteve a sua família segura e disse, se alguma coisa me acontecer, eu sou o único responsável. Mesmo na crise, no momento difícil, querendo desistir, mantenha a sua família em segurança. Ela é um bem precioso. Amém? Não brigue, não desconte aquilo que não está sendo resolvido no trabalho, na sua esposa, no seu esposo, nos seus filhos, na sua mãe, no seu pai. Eles não têm nada a ver com isso. Resolva-se com Deus, resolva-se com você mesmo, mas mantenha a sua família em segurança. É no momento da crise que muitos divórcios acontecem. O casamento não tem nada a ver. Mas a pessoa acaba descarregando no casamento, no relacionamento com os filhos, na igreja, suas frustrações e seus problemas que não são resolvidos. E Jacó fez muito bem. O enganador, o trapaceiro, cuidou da família no momento de crise e no momento difícil. A necessidade de ressignificar, ela é progressiva e individual. Ela é progressiva e individual. Quando nós precisamos ressignificar alguma coisa da nossa vida, nós não podemos exigir que as pessoas entrem no pacote. Não podemos exigir que os outros entrem no bolo. Se é uma questão sua, se é uma questão minha, isso é individual. Eu não posso querer que os outros mudem, sou eu que preciso de mudança. E mais, esse processo de ressignificação exige de nós, como eu disse antes, atitude, decisão e motivação. Atitude, decisão e motivação. Tem uma frase que eu quero deixar com vocês, diz assim, olha,
Enquanto me entristeço pelo que perdi, não me alegro pelo que tenho. Enquanto fico refém do que se foi, não tomo posse do que virá. Vou repetir. Enquanto me entristeço pelo que perdi, pelo que ficou lá atrás, fico chorando pelo que perdi, eu não me alegro pelo que eu tenho na minha mão. Eu não me alegro pelo que Deus me deu. E enquanto fico refém da minha própria história, dos meus problemas difíceis que passei, eu não tomo posse daquilo que virá. É uma escolha, é uma decisão, é uma motivação. Eu posso fazer daquilo que quer me fazer desistir, fazer daquilo uma motivação para continuar. A nossa maior glória não reside no fato de nunca cairmos, mas sim em levantar sempre depois de cada queda. Amém? A nossa glória, o nosso sucesso, não é no fato de nunca cair, de nunca vacilar, de nunca errar, mas é de levantar depois de toda vez que eu cair. E assim foi com Jacó. Nesse momento, Jacó estava se levantando mais uma vez. Mais uma vez. E nós precisamos fazer das razões para desistir, motivos para continuar. Ou seja, pegue as pedras que estão no seu caminho e use elas como degrau para você subir, para você crescer. Amém? Pegue das dificuldades, das ofensas e tire aprendizados disso e avance. Siga adiante, siga em frente, sempre se motivando para continuar. Não desista. Ressignifique a sua história. Temos mais algumas lições aqui nessa vida, nessa experiência de Jacó. Ressignifique investindo na sua vida espiritual. Veja só o que diz o versículo 24. Apenas o início aí do versículo diz que quando Jacó fez passar sua família, deixou ele seguro, Jacó ficou sozinho. Veja, reinventar-se é um processo solitário e doloroso. Por isso que muita gente não quer falar daquilo que dói. Quando você vai conversar com alguém sobre algo muito difícil, e aí aquela pessoa, não quero nem falar nisso. Não quero falar sobre isso, porque ressignificar dói. E é solitário. Sabe por quê? Porque o outro nunca vai sentir aquela dor como eu sinto, porque só eu senti. Só eu passei. Só eu sei como é. E às vezes a gente fica chateado com o outro que não se compadece, mas o outro não sente a dor que eu sinto. Eu não sinto a dor que você sente. Eu posso imaginar como é essa dor, mas eu não sei como é porque não está na minha pele. Então ressignificar e exige de nós um processo de reinventar-se a todo momento, é um processo solitário e doloroso. E veja, ninguém se reinventa no auge do sucesso. Ninguém se reinventa no auge da sua carreira profissional. Ninguém se reinventa na bonança ou na riqueza. Porque reinventar-se é um processo que começa quando tudo está dando errado. Ninguém vai reinventar a vida quando está no auge da vida, do sucesso, da carreira, da profissão, da família, quando está indo tudo bem. Mas ele começa a pensar quando as coisas começam a dar errado. É assim com todo mundo, foi assim com Jacó e será conosco. E aí o texto continua, veja, e Jacó ficou sozinho. Tenha coragem para se expor a uma experiência espiritual, mesmo sem saber qual será o resultado. Jacó ficou sozinho. Quem sabe, aquela noite de Jacó seria apenas mais uma oração. Ele diz assim, eu vou ficar sozinho, eu vou orar. Eu vou aqui pedir misericórdia para Deus, sabedoria, como é que eu vou conversar com meu irmão, como é que eu vou falar com ele, como é que eu devo abordar. E ele estava ali sozinho, se expondo a uma experiência espiritual, se colocando na presença de Deus, e de repente aparece alguém. E aí a poeira sobe. Porque a palavra luta aqui tem a ver com poeira. Significa que aqueles dois estavam na terra,
brigando, lutando e a poeira subindo. Ele estava orando, gente. Era um momento de oração, sozinho. E de repente aparece um homem que se pôs a lutar até o amanhecer. Quando nós investimos a nossa vida espiritual, nem sempre uma oração é apenas uma oração. Quando nós investimos tempo na vida espiritual, nem sempre uma leitura bíblica é uma leitura bíblica. Nem sempre a leitura de um livro, um devocional, é apenas um devocional. Nem sempre um culto é apenas um culto. Tem um plus. Tem algo mais. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Eu fico imaginando essa experiência de Jacó. Não foi agradável. Pensa comigo. Vocês acham que foi agradável essa experiência de Jacó? Não deve ter sido nada agradável. Está lutando. E aqui é luta física. A ideia é que foi uma luta física. Ele não estava no ringue, mas ele estava ali no UFC. E soco para lá e soco para cá. E chute. Era o que estava acontecendo. Mas ele teve coragem para se expor a uma experiência espiritual, porque ele queria algo diferente de Deus. Parece que Jacó queria algo diferente. Ele queria experimentar algo que ele nunca tinha experimentado. Ele queria ver algo que ele nunca tinha visto. Ele queria ouvir algo que ele nunca tinha ouvido de Deus. E acho que essa deve ser a nossa oração. Investir na vida espiritual é dizer: Senhor, mostra-me o que eu ainda não vi. Senhor, fala o que o Senhor ainda não falou. Eu quero experimentar o que eu ainda não experimentei. Eu quero fazer o que eu ainda não fiz. E isso é viver em novidade de vida. É ou não é? É nós estarmos orando no nosso devocional do dia a dia, mas desejando algo diferente, desejando algo mais. Imagine se você passasse a vida inteira comendo arroz com ovo. Como seria? Desde que você saiu do peito da mãe, agora a sua refeição vai ser todo dia arroz com ovo. Para a Nice, tá bom, né, Nice? Está de dieta, magrinha, assim, bonitinha. Tá ótimo arroz com ovo. Mas, gente, vocês imaginam? Experimenta ficar 30 dias comendo arroz e ovo para você ver. Vai chegar no 4º dia, você não quer ver arroz e ovo na sua frente. A hora que você vê ovo, você vai tremer, você vai arrepiar. Você fala assim: me dá uma carne, pelo amor de Deus, me dá qualquer coisa, menos ovo. Imagine a vida inteira fazendo a mesma oração, do mesmo jeito, no mesmo lugar. Deus tem sempre algo novo, diferente para a gente. Deus tem sempre mais para a gente, amém? Para mim, para você. E nós temos orado, nós temos buscado, como igreja, gente, Senhor, revela-te a nós de forma diferente, mostra-se a nós. Investir tempo na vida espiritual é ficar vulnerável diante de Deus. Jacó ficou vulnerável. Quando a gente ora assim, fala: Deus, faça em mim o teu querer. Gente, que coisa mais vulnerável do que isso? Cumpra em mim, Senhor, o teu querer. E o Senhor fala assim: tá bom, sai do seu emprego, que eu quero que você faça uma coisa. Quando nós oramos: Senhor, faça a tua vontade na minha vida, nós ficamos vulneráveis diante de Deus. Porém, só fica vulnerável quem é corajoso. Não sei se vocês já assistiram uma palestra de uma mulher chamada Brené Brown. Ela diz que vulnerabilidade é sinônimo de ser corajoso. Porque só fica vulnerável quem tem coragem de se expor. Quem se expõe a uma experiência que nunca teve. E se colocar na vontade de Deus é ficar vulnerável. Mas Deus nunca nos decepciona. Deus nunca pede algo de nós que nós não somos capazes de fazer. Amém? E quando Ele nos toca, quando Ele quer agir na nossa vida, Ele faz com carinho, com cuidado, às vezes com algumas lutas, como foi o caso de Jacó. Nem sempre Deus é tão delicado assim.
Eu imagino que nós fazemos, que Deus é educado, Jesus é educado, Ele bate na porta, Ele pede licença. Nem sempre, viu? Ele não pediu licença para Jacó. Jacó estava lá orando, de repente já levou um chute e caiu e começou a lutar e ele nem viu. Nem sempre. Às vezes Deus age com a gente de forma mais incisiva, mais bruta, podemos assim dizer. Mas Ele nos toca. E quando Ele nos toca, nós somos transformados. Não somos mais os mesmos. Amém? Eu imagino que essa experiência de Jacó nunca mais deixou Jacó a mesma pessoa. E nós vamos adiante como que foi essa experiência. Investir na vida espiritual, como o texto ainda diz, versículo 24, Jacó ficou sozinho. Veio um homem, começou a lutar com ele. Investir na vida espiritual é conectar-se com Deus, acessar as redes do céu, publicar minhas dores e curtir as promessas do Pai. Eu falo logo assim, porque aí todo mundo entende o que é investir na vida espiritual. O que é investir na vida espiritual? Conectar-se com Deus, acessar as redes dos céus, viajar na atmosfera espiritual, publicar minhas dores, lançar minhas dores diante do Pai e curtir as promessas que Ele tem para mim de vida plena, de vida abundante, de alegria, de vitória. Amém? É isso que Ele tem para nós. Mas para que isso aconteça, eu preciso lançar sobre Ele as minhas dores. E eu preciso permitir que Ele toque na minha vida. E aí a pergunta é: quanto tempo dura o processo de ressignificação? Quanto tempo dura o processo de ressignificação? Não sei. Depende de cada um de nós. Para Jacó, que foi ligeiro, durou uma noite. Ele lutou até o amanhecer. Ele ressignificou sua vida em uma noite. Tem gente que leva meses, um ano de terapia, de oração. Ele levou uma noite, gastou uma noite para ressignificar a sua história. Mas depende de cada um de nós. Depende de você, depende de mim, depende da nossa decisão, da nossa disposição e da nossa motivação. Mas dure o tempo que durar, mas ressignifique a sua história na presença de Deus. Amém? Às vezes eu imagino que ressignificar a nossa história, investindo na vida espiritual, às vezes pode dar aquela sensação de que a gente está... Conhece aquele termo pastando? Conhecem? Nossa, acho que eu estou pastando. Ou seja, eu estou comendo pão que o diabo amassou. Essas histórias, esses termos. Às vezes dá a sensação de que nós estamos pastando. Mas você pode até pensar que você está pastando, que você é azarado, que você não tem sorte, que Deus não está olhando para você. Mas enquanto você acha que você está pastando, Deus está te transformando. Deus está trabalhando na sua vida. Ele está te tocando. Pode parecer que você está pastando, mas você está sendo moldado por Deus. Amém? E no final, você vai ver, você vai olhar para trás e você nunca mais será o mesmo. Como nós cantamos aqui, jamais serei igual. Quando o Senhor nos toca, na sua presença, jamais seremos igual. Terceira lição: ressignifique sua história, lutando pelo que você quer. Leia comigo o versículo 25 e o versículo 26. Olha que texto, que informação interessante. Jacó está ali sozinho, aparece um homem, que parece que é um anjo, um ser divino, um ser celestial, começa a lutar com ele, um humano lutando com um divino. E o versículo 25 diz que quando o homem divino viu que não poderia dominar Jacó, ou seja, o divino viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Parece que foi uma luxação. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não deixo. Não deixo, você vai ficar aqui. Enquanto não me abençoar, eu não deixo você ir.
Lute pelo que você quer. Pensa comigo. Presta atenção no que eu vou te dizer. Como eu disse antes, ressignificar é um processo solitário, doloroso, dói. Mexer na história, mexer na ferida, dói. Mas não é possível ressignificar a história sentado no sofá assistindo Netflix. Não dá para ressignificar uma história conectado nas redes sociais ou dormindo para o tempo passar. Não é possível. Não é possível. Não dá para ressignificar a história fugindo de terapia, orando apenas no momento da refeição, ou quando vai deitar, ou quando levanta, ou se calando diante da própria história. Então você imagine Jacó lutando a noite inteira para mudar uma situação na sua vida. E ele não desistiu, porque ele queria uma mudança e ele lutou por isso. Ele não ficou com a sua família, folgado, despreocupado. Gente, não dá para ressignificar a história sem falar dela. Não é possível. Quando nós acessamos as redes sociais, o que nós mais vemos são pessoas feridas, pessoas machucadas, publicando suas dores, suas mazelas. E aí a pergunta é: como que essa pessoa busca resolver esse problema? Como que ela luta para resolver isso? Ou, será que luta? Não dá para ressignificar um trauma. Um pai ausente, uma mãe negligente, alguma situação da infância, assistindo 4, 5, 6 episódios Netflix no fim de semana, fugindo de uma terapia psicológica, fugindo da oração, fugindo da terapia espiritual, fugindo da igreja, fugindo dos encontros de oração, de libertação. Não é possível. Não é possível. E aí você pode pensar: mas eu já lutei, já fiz. Mas o que eu te posso dizer é que quanto mais você luta, mais forte você fica. O texto diz que, vendo o homem que não poderia dominar Jacó, quanto mais Jacó lutava, mais forte ele ficava. Quanto mais soco ele levava, mais forte ele ficava. Ao ponto de o homem dizer: não vou conseguir vencer Jacó. A ideia é que Jacó estava certamente cheio já de Deus, cheio do Espírito, porque ele queria muito uma mudança, e ele não estava lutando apenas com armas naturais, de forma natural, mas também espiritual. Mas ele entendeu que ele precisava lutar de um jeito diferente. Não podia ele lutar do jeito antigo. Jacó conseguia as coisas na base do engano. O seu nome é enganador. Jacó significa enganador. Mas nesse momento, Jacó entendeu que ele precisava lutar de um jeito diferente. Então lute do jeito certo, porque no encontro com Deus não tem espaço para negociatas. Não tinha como Jacó negociar naquele momento. Não tinha como Jacó enganar naquele momento. Se você lembra da história, se você não sabe, vou só refrescar a sua memória. Mas Jacó era filho gêmeo de Isaac. Mas o seu irmão Esaú tinha o direito da primogenitura. E ele se fez passar por seu irmão no momento da bênção da primogenitura. Porque eles conversaram, coisa de menino, coisa da juventude, e ele conseguiu esse direito. Mas quando o pai pergunta para ele: quem é você? Ele diz: eu sou Esaú. E o pai fala: mas interessante, parece a voz de Jacó. Ele enganou para conseguir a bênção da primogenitura. Ele enganou Labão, seu sogro. A vida dele era enganar as pessoas. Mas nesse momento não tinha como ele enganar. Jacó começa a lutar de forma justa. E ele passa a noite lutando, porque não tinha como ele conseguir as coisas do jeito dele. No nosso encontro com Deus, nós lutamos de forma espiritual. Não dá para lutar do nosso jeito, não dá para conseguir as coisas do nosso jeito, mas tem que ser do jeito de Deus. Tem que ser do jeito bíblico.
tem que prosperar do jeito bíblico, tem que conhecer a Deus do jeito certo, tem que congregar do jeito certo, tem que amar a família do jeito certo, nós temos que trabalhar do jeito certo, nós temos que viver da maneira correta, mas quanto mais nós lutamos, nós oramos, nós nos humilhamos, mais forte nós ficamos. Amém? Quando queremos viver a vontade de Deus, Ele toca naquilo que nos mantém seguros e estáveis. Jacó queria fazer algo diferente. Algo novo. Ele queria viver a vontade de Deus. E o que o homem fez? Tocou na sua coxa, de forma que ele não podia mais lutar. Ele ficou instável. E quando nós nos colocamos na presença de Deus e dizemos: Deus, eu quero viver a sua vontade. Aí Deus fala assim: quer? Então tá bom. Aí Ele toca naquilo que nós mais amamos, naquilo que nós mais prezamos, como uma forma de testar se nós realmente vamos persistir, se nós vamos realmente continuar lutando em viver a vontade de Deus. Aconteceu comigo, isso pode estar acontecendo com você, mas quando nós queremos viver a vontade de Deus, Ele nos toca, Ele nos prova, Ele nos testa, para ver se nós realmente queremos e estamos dispostos a viver a vontade dEle, ou se nós vamos desistir, dizer: Senhor, não aguento, é demais para mim. E Deus nos toca naquilo que nos deixa seguro, que nos deixa estável. E aí Ele toca na articulação da coxa de Jacó, e ele não consegue mais lutar. E no versículo 26, diz assim: quando Ele toca na coxa de Jacó, então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Eu te digo o seguinte: se você acha que você já deu tudo que tem nessa luta, então mude de estratégia. Jacó lutou. Quando ficou mancando, que não conseguia mais lutar, o homem disse: deixe-me ir, eu vou embora. Ele segurou e diz: daqui você não sai, você só vai embora quando você me abençoar. Se você acha que você já deu tudo que você tem, que você diz: Senhor, já dei tudo que eu tenho, mude estratégia, deixe de falar e escute o silêncio. Deixe que a sua oração seja o silêncio. Quem sabe, não clame mais, comece a louvar, comece a adorar. Se você está clamando, se você está pedindo, não peça mais. Louve, adore, ou agradeça. Precisamos mudar de estratégias. Precisamos às vezes mudar o nosso jeito de orar. Às vezes nós pedimos: Deus, me dê paciência, me dê paciência, me dê paciência, me dê paciência. E Deus vai mandando tribulação, vai mandando tribulação, vai mandando luta, e vai mandando luta. E fala: Senhor, é muita luta, você está pedindo paciência, estou te dando tribulação para exercer sua paciência. Mude o jeito de orar. Às vezes nós precisamos mudar as nossas estratégias. Se você acha que você já deu tudo o que você tinha, mude de estratégia. Adore. Se você está chorando muito nas suas orações, comece a pedir que Deus te encha de alegria. Diz: Deus, coloque de novo o sorriso nos meus lábios. Eu já não consigo sorrir. Enche o meu coração de alegria. E comece a meditar em textos de alegria. Comece a cantar canções de adoração e de louvor. Ou se você tem louvado muito, agradecido muito, comece a pedir, comece a se humilhar, comece a chorar. Precisamos mudar a nossa estratégia, mas continuar lutando por aquilo que nós queremos. Não desista. Lute pelo que você quer. Amém? Lute pelos seus sonhos, pelos seus objetivos, seja ele espiritual, seja ele no âmbito familiar, seja ele no âmbito profissional, seja ele social.
lute pelos seus sonhos, não desista. Outra lição que nós aprendemos com Jacó: ressignifique a sua história, reconhecendo quem você é, para se tornar quem Deus quer que você seja. Reconhecendo quem você é, para se tornar quem Deus quer que você seja. Versículo 27 diz assim: o homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Quando o homem queria ir embora, ele falou assim: você não vai, a não ser que me abençoes. E ele pergunta: qual é o seu nome? Nessa época o nome tinha um peso muito maior do que tem hoje. O nome hoje é um nome, é uma identidade. Mas nesse contexto, o nome é muito mais do que apenas uma identidade. É todo um contexto, todo amplo, é muito mais amplo do que a gente imagina. Quando ele pergunta assim, qual é o seu nome? Ele está incluindo nessa pergunta muitas coisas. E aí tem alguém que diz que Deus tem vários nomes, porque um só não cabe a característica, a personalidade de Deus. Por isso que ele tem vários nomes. Mas dentro do meu e do seu nome cabe nossa personalidade, nossas características. E nesse tempo é muito mais do que isso. Quando ele pergunta qual é o seu nome, ele está perguntando quais são suas origens familiares. Ou seja, quem é o seu pai? Quem é a sua mãe? Quem são os seus tios? De onde você vem? Qual é a sua terra? Quando ele pergunta qual é o seu nome, ele está perguntando quais são suas heranças, quais são suas tradições familiares, quais são os costumes da sua família. E no caso de Jacó, uma tradição familiar era a mentira. Se você ler algum trecho da vida de Abraão, de Isaac, eles cometem a mesma mentira, do mesmo jeito. E Jacó era um mentiroso, era um trapaceiro. E quando o homem pergunta qual é o seu nome, ele está dizendo: Jacó, que tradição familiar é essa que você carrega na sua vida? Jacó era um homem próspero, ele tinha muitos bens, ele era um homem bem casado, tinha boas mulheres, tinha bons filhos, já tinha tido experiências espirituais, mas ele continuava sendo Jacó, o enganador. Ele continuava sendo chamado de trapaceiro. Isso significa que é possível termos experiências espirituais e não sermos transformados por Deus. Em Gênesis 28, 29, se não me engano, Jacó está fugindo de Esaú. E ele passa a noite com a cabeça recostada numa pedra e ele tem um sonho. E nesse sonho, Jacó vê o céu aberto e uma escada que liga a terra no céu e anjos caminhando por essa escada. É uma visão magnífica. Ele acorda e diz assim: aqui é a casa de Deus. E ele fica com medo e ele constrói um altar em memória, em respeito, em temor àquela experiência. Jacó teve uma experiência profunda, impactante com Deus, mas ele não foi transformado por Deus. Continuava sendo Jacó, o enganador, o trapaceiro. Mas nesse momento, Deus muda o caráter de Jacó. Ele pergunta: qual é o seu nome? E ele está dizendo: meu nome é Jacó. Eu continuo reproduzindo a história da minha família. Continuo sendo infiel, como meu pai, como meu avô. Continuo sendo mentiroso, como meu pai, como meu avô. Continuo sendo estúpido com a família, como meu pai, como meu avô. Continuo sendo corrupto, como meu pai, como meu avô. É isso que ele está dizendo quando ele diz: eu sou Jacó. Mas quando ele diz: eu sou Jacó, reconhecendo aqui a sua identidade, quem ele é, então Deus diz: então você não vai ser mais Jacó. A partir de hoje você é príncipe de Deus. A partir de hoje você não será mais chamado de enganador ou trapaceiro. Você será chamado de príncipe de Deus, ou seja, Israel. O nome de Jacó foi mudado para Israel, príncipe de Deus, uma mudança de caráter.
E é interessante que a partir desse momento nós não vemos mais Jacó enganar ninguém. Nós não vemos mais Jacó trapacear ninguém, porque ele foi transformado por Deus, e essa transformação e essa restauração é vista nos seus filhos e principalmente em José. José preferiu ir para a prisão do que mentir. Ele é transformado. Quando eu reconheço que sou fraco, Deus diz: não, você é forte. Amém? Quando reconhecemos que somos fracos, Deus está dizendo: não, você é forte. Quando eu reconheço que diga assim: Deus, eu sou escravo de algum pecado, de algum vício, Ele diz: não, mas eu posso te libertar, eu sou a sua libertação. Quando eu reconheço que sou medroso, medrosa, Ele diz: eu te encho de coragem, eu te fortaleço, eu te levanto, vamos lá, vamos em frente, eu seguro, eu estou com você. Se você se sente sozinho, Ele diz: eu nunca te abandono. Se você se sente órfão, Ele te adota como filho. Quando nós reconhecemos quem somos, para nos tornar quem Deus quer que nós sejamos, filhos de Deus, filhos amados, acolhidos, vitoriosos, amém? Precisamos reconhecer quem somos, para receber a nova identidade de Deus. Foi isso que Jacó fez. Eu sou Jacó, mas ele diz: não será mais Jacó, você será Israel, príncipe de Deus, princesa de Deus. Amém? A sua falha, o seu pecado não te define, não precisa te definir, mas Deus pode definir você. Deixa Deus mudar o seu caráter, e veja que essa é uma mudança que Deus faz em nós. Mudar o caráter é um processo que só na presença de Deus a gente consegue. Só na presença de Deus nós conseguimos mudar e transformar a nossa vida. Por último, ressignifique a sua história tendo um encontro com Deus. Versículo 29 em diante diz que Jacó prosseguiu: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunto o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel. Era um costume da época dar nome ao lugar em que se tinha uma experiência muito impactante, seja ela boa, seja ela ruim. Quando Jacó teve aquela visão celestial de anjos, ele acordou e deu o nome daquele lugar de Betel. E aqui ele dá o nome deste lugar de Peniel. Quando nós temos um encontro com Deus, nós somos transformados. Em Betel é a casa de Deus. Betel significa casa de Deus, mas Peniel significa face de Deus. Jacó chamou aquele lugar de Betel, casa de Deus, mas este lugar se chamou face de Deus, porque ele diz: porque eu vi a Deus face a face. Em Betel, Jacó teve medo, mas em Peniel ele teve ousadia. Em Betel ele acordou, levantou um altar e foi embora. Mas em Peniel ele saiu de lá ousado, lutando até o amanhecer, sem desistir. Em Betel, Jacó fugia de Esaú, lembra? Ele estava fugindo de Esaú e teve essa experiência. Em Betel ele fugia de Esaú. Em Peniel ele estava voltando para se consertar com Esaú. Em Betel, Deus manifesta sua glória para Jacó. Ele tem um sonho, mas em Peniel, Jacó busca por uma experiência transformadora e divina. Estão percebendo a diferença das experiências? A experiência de Jacó em Betel foi diferente da experiência de Jacó em Peniel. Em Betel, ele é um espectador, mas em Peniel, ele era o protagonista, ele estava envolvido naquela experiência. Em Betel ele estava assistindo. Em Betel foi um sonho, mas em Peniel foi uma luta corpo a corpo. Em Betel é contato indireto, casa de Deus. Ou seja,
pode ser um momento de culto, pode ser um momento da igreja, casa de Deus. Nós temos uma experiência com Deus, uma experiência indireta, olha só o que Deus faz. Mas em Peniel é diferente. Em Peniel é uma colisão transformadora, é um impacto que deixa marcas profundas. Aqui pode ser a nossa Betel, mas lá no nosso quarto, nós sós com Deus, pode ser a nossa Peniel. Amém? Aqui pode ser a nossa Betel, lugar de adoração em comunidade, uns com os outros, jamais serei igual, eu acredito em Jesus Cristo, que coisa linda. Mas Peniel é lá em casa. Peniel é a portas fechadas, onde realmente eu tenho um encontro transformador, onde Deus me toca, onde Deus me rasga, onde Deus me transforma, me molda e me refaz, muda o meu nome, muda o meu caráter. Em Betel, casa de Deus, Jacó continua sendo Jacó, o enganador. Mas em Peniel, Jacó passa a ser Israel, príncipe de Deus. Não queira viver apenas em Betel, queira viver em Peniel, face de Deus. Em Betel, Jacó foi abençoado. Em Peniel, ele foi transformado. Na casa de Deus nós podemos ser abençoados, muito abençoados. Mas é no a sós, é nesse encontro com Deus que nós somos transformados. Por último, em Betel, Jacó recebeu bênçãos materiais e famílias. Mas em Peniel ele recebeu o toque do céu. Em Betel ele recebeu bênçãos. A partir daquele momento em Betel, casa de Deus, ele prosperou, ele casou, ele expandiu suas fronteiras, mas foi em Peniel que ele recebeu o toque do céu, o toque de Deus que transforma. Amém? O que você quer? Betel ou Peniel? Que lugar você quer estar? Betel? Ter uma experiência com Deus? Que bom. Ou você quer experimentar Peniel? Dói na carne, mas transforma profundamente. E nós jamais somos iguais.